Olá, boa tarde. O NT Sul desta sexta-feira, 27 de agosto, já está começando. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez e confira comigo os destaques da edição de hoje. Plano diretor de Cachoeira do Sul deve receber andamento e nós vamos conversar ao vivo com a repórter Gabriela Bello sobre as últimas atualizações desse assunto. Centro de Ecoterapia General Polidoro retoma atendimento depois de 1 ano e 5 meses fechado. Marcelo Figueiró deixa a Secretaria da Saúde para voltar à Câmara de Vereadores e votar contra o Diário Eletrônico. Novo decreto proíbe funcionamento de todas as atividades aos domingos à tarde em Cachoeira. Sexta-feira é dia do quadro Vida Animal no NT Sul. Hoje, no quadro Vida Animal, nós vamos falar sobre as corujas da Torre que foram resgatadas no balneário São Lourenço. E você vai conferir também a segunda reportagem especial sobre os 60 anos da legalidade. Além de sair de casa para protestar contra o golpe dos ministros militares, o povo gaúcho se organizava em comitês e se unia a Brizola para dar posse a Jango como presidente. Coragem para, ao invés de fugir, rumar para a praça quando Brizola preparava a defesa com a brigada militar no telhado e denunciava na rádio da legalidade a ordem de bombardeio ao Piratini. A morte é melhor do que a vida, sem honra, sem dignidade e sem glória. Tudo isso a partir de agora no NT Sul, que já está no ar. A Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul registrou ontem 8 novos casos de coronavírus. A pasta informou ainda que o município tem mais 21 casos suspeitos e que outros 22 foram descartados. Mais 2 pessoas estão recuperadas da doença. Com esses novos dados, Cachoeira soma 10.802 casos confirmados e 88 estão suspeitos. 9.693 já foram descartados e 10.557 estão recuperados. 202 foram a óbito com a Covid-19. Os casos ativos são 43 nesse momento. Bom, e a gente fala agora de um assunto polêmico e necessário para o desenvolvimento de Cachoeira do Sul. É o plano diretor. Foram diversas tentativas, acordos com o Ministério Público e prazos que acabaram não sendo cumpridos, como nós já mostramos em reportagem aqui no NT Sul. Mas parece que agora, sendo bem otimista, essa atualização vai ser concluída. O prefeito deu prazo e nomeou profissionais que têm, inclusive, conhecimento de sobra para desenvolver a missão. E a repórter Gabriela Bello está agora com uma dessas pessoas e conversa ao vivo com a gente. Gabi, boa tarde. Você está com quem? Onde você está? Conte tudo para a gente. Olá, Nunes. Boa tarde para ti. Boa tarde a todos que acompanham o NT Sul desta sexta-feira. Está comigo André Miller, arquiteto, ele que desenvolveu o plano diretor em 1982, que foi aprovado em 1983. Está de volta e a gente está aqui na rua Major Ourix, bairro Santo Antônio, para falar dessa questão da atualização. Uma ótima tarde e obrigada por estar aqui conosco ao vivo, arquiteto. Bom dia a todos. É uma coincidência e uma honra estar de volta nessa fase aqui, revisando o meu trabalho, de certa forma, né? O meu e o da arquiteta Elizabeth Thompson, que nos ajudou, não só nos ajudou, mas colaborou decisivamente naquela fase lá de 81, 82, nesse trabalho que foi aprovado em 83 pela Câmara. Agora o senhor pegou o trabalho, a revisão deste plano em desenvolvimento. Em que pé o senhor encontrou essa situação? Na verdade, o projeto foi iniciado em 2019 com uma equipe de profissionais da Prefeitura e um apoio da Universidade Federal de Santa Maria. Era para ser em 3 fases. Primeira fase de levantamento de dados, segunda fase de análise e diagnóstico desses dados, e a terceira fase seria o desenho da lei, vamos dizer assim, né? O projeto em si, né? Na audiência pública que realizada agora 2 semanas ou 3 semanas atrás, foi concluída a segunda etapa, ou seja, concluiu o diagnóstico. Então agora nós estamos retomando o trabalho para desenvolver o final, que
seria a terceira etapa, o projeto em si, do plano diretor revisado. Aqui nesse ponto onde a gente está, na rua Major Olix, tem a Escola São Pedro e lá atrás o Morro do Cascalho. Esse local, o Morro do Cascalho, tinha interesse comercial, o Zafari, acabou não saindo, um investimento altíssimo por conta dessa falta de atualização. Isso, inclusive, é um dos aspectos que já está garantido que vai ser modificado a questão da área de preservação permanente. Veja que no plano de 82, algumas diretrizes foram traçadas, algumas delas realizadas, outras não. Eu me surpreendi, de certa forma, lendo agora todas as diretrizes, como ainda tem coisas atuais que foram pedidas, propostas lá em 82 e ainda não foram executadas. Uma delas é a extensão da malha viária no sentido leste-oeste, porque a nossa cidade é uma cidade longitudinal, né? Começa no Jacuí e vai embora, né? No sentido sul-norte. E a ideia é preencher os vazios urbanos no sentido leste-oeste. Um deles é o Morro do Cascalho, né? Não se admite hoje uma área nobre como aquelas ali sem utilização, sem urbanização, né? E tem um outro aspecto também que é triste, mas a gente tem que citar, né? Ele hoje está sendo vagarosamente ocupado por uma área de subhabitação que está subindo o morro aqui desse lado, né? Se nós olharmos no detalhe ali, nós vamos ver que está havendo uma invasão significativa do morro ali. Então, ou nós urbanizamos o morro, mantemos alguma área de preservação, evidentemente que nós não vamos eliminar toda ela, esse é o meu ponto de vista pessoal. Mas é preciso que se dê o fim a essa invasão que está sendo feita ali. No caso, a gente tem essa questão de necessidade de atualização, como a gente falou, né? Porque décadas se passaram, não foi feito esse trabalho. O que faltou? Faltou vontade política, arquiteto? Sem dúvida, sem dúvida. Foi o que faltou. Eu, pessoalmente, participei de umas 3 ou 4 comissões ao longo desses anos. Quando todo prefeito entrava, criava uma comissão, vamos revisar o plano. Se trabalhava 1, 2, 3 meses e a questão morria, né? E agora só está sendo feito em função de uma sentença judicial, que também, vamos ser justos, vamos colocar as coisas que tem que ser colocadas, também a própria sentença judicial e a própria movimentação do Ministério Público obrigando, também está atrasada, que devia ter sido feito lá em 2011. O Estatuto da Cidade fala que os municípios a cada 10 anos têm que revisar os seus planos. Como o Estatuto é de 2001, em 2011 ele deveria estar sendo revisado. E o Ministério Público só entrou com essa ação agora, em 2017, eu acho, não tenho certeza. Então também está atrasado, né? Infelizmente, houve uma conjuntura de atrasos aí que atrasou a cidade inteira. É verdade, quem perde, né, Cachoeira do Sul, perde aí com investimentos. A gente falou da questão da nomeação do arquiteto, ele que desenvolveu em 1982 esse plano que está em vigor até hoje. E quando o prefeito fez essa nomeação, ele também determinou que esse plano, o projeto de lei que está em desenvolvimento, seja concluído até 31 de outubro. Tem tempo hábil? Olha, a equipe anterior tinha pedido mais 1 ano para concluir, né? Nós vamos concluir no prazo que tá determinado. E eu fico muito tranquilo, porque o plano diretor é uma legislação muito dinâmica. Ela tem que ter um acompanhamento, ela está sempre sendo atualizada, deverá estar sendo sempre atualizada. Então eu estou muito tranquilo, assim, eu não vou fazer, e mesmo que eu ficasse 1 ano, eu não ia conseguir fazer o plano diretor perfeito, né? A equipe que está trabalhando não ia conseguir fazer um plano diretor melhor do mundo. Nós vamos fazer o que é possível, fazer o melhor do nosso esforço e vamos contar com as atualizações. A minha ideia é propor na lei que ele seja revisado a cada 5 anos, né, para que nós tenhamos um espaço menor de tempo entre uma atualização e outra, portanto manter ele mais atualizado, né? E sem dúvida, com a equipe que está sendo montada lá na Secretaria do Planejamento, com a contratação de mais um engenheiro, mais um arquiteto e mais os 5 estagiários que a universidade está nos colocando pelo convênio, mais os professores que estão
do convênio renovado com a Universidade Federal, nós vamos fazer um trabalho bom. Cachoeira precisa. Arquiteto, muito obrigada pela participação aqui conosco no NT Sul. Tá bom, estamos às ordens sempre. É importante referir que a Secretaria do Planejamento e eu, pessoalmente, estamos abertos a qualquer contribuição. Qualquer pessoa que tenha uma ideia é bem-vinda. Bate lá, a porta está aberta e a gente vai receber e vai considerar essas contribuições. Necessário. Inclusive, o arquiteto falava antes da nossa entrada ao vivo aqui, Daniel, sobre a questão de querer conversar, ter reuniões aí informais com profissionais que atuam aqui no mercado imobiliário, engenheiros também, arquitetos, e que todos são bem-vindos para contribuir nesta revisão do plano diretor aqui em Cachoeira do Sul. Eu volto com você aí no estúdio. Perfeito, muito obrigado, Gabriela Belo, falando ao vivo, né, ali do bairro Santo Antônio, perto do Morro do Cascalho, que é um símbolo, né, dos problemas que Cachoeira do Sul tem enfrentado por conta da falta de atualização do seu plano diretor. A gente torce para que os prazos agora se concretizem, né, que sejam obedecidos e que a gente tenha esse regramento, esse direcionamento, tanto para a urbanização, quanto também para a ocupação de áreas que serão destinadas para setores comerciais, enfim, que isso aconteça e a nossa cidade possa continuar avançando. E a gente continua também acompanhando este tema. Gente, ontem o Centro de Ecoterapia General Polidoro, do 13º Grupo de Artilharia de Campanha, retomou o atendimento depois de 1 ano e 5 meses fechado por causa da pandemia. A meta é tornar o local um centro de referência e chegar a até 105 praticantes em atendimento por semana. Uma rápida solenidade para convidados e parceiros do Centro de Ecoterapia General Polidoro marcou a reabertura do local, momento em que o comandante do 13º GAC, Tenente Coronel Teixeira, fez uma retrospectiva e resgatou o início do projeto no ano de 2005. Os atendimentos foram mantidos até março de 2020, quando chegou a pandemia. Desde então, a estrutura foi preservada, os cavalos cuidados e o objetivo de reativar o centro foi meta traçada e trabalhada pelo comando do 13º GAC. Então, a gente vem desde março deste ano já reunindo, né, as forças, né, não, uma das forças é o 13, mas tem entes da prefeitura, tem empresários, tem a UBRA, né, e outros amigos da ecoterapia, simpatizantes da ecoterapia, e desde março a gente vem planejando isso e traçamos como meta setembro para a retomada, e essa retomada, como numa outra matéria, né, tempos atrás a gente fez, deixei bem claro que a formação da equipe mínima de profissionais era fundamental para começar o trabalho, senão a gente não poderia fazer isso. E a gente conseguiu num tempo aquém do planejado, e hoje, sem correria, sem pressa, estamos retomando, né, a quinta-feira à tarde com a ecoterapia. O comandante também anunciou a realização em Cachoeira do Sul do curso básico de ecoterapia ministrado pela Associação Nacional de Ecoterapia. O início já tem data, 14 de fevereiro de 2022. Esses profissionais que fizerem o curso, eles estarão habilitados a trabalhar no centro de ecoterapia. É por isso da nossa gestão junto à Prefeitura Municipal, junto aos profissionais liberais, para que, por meio de apoio e patrocínio de empresários também, tenham, né, a capacidade de realizar o seu trabalho aqui, porque quem ganha aqui é o praticante. E a grande maioria dos praticantes são da sociedade de Cachoeira do Sul, são civis da Cachoeira do Sul. A minoria acaba sendo a família militar, porque a demanda é bem maior por parte da sociedade civil, né? Neste primeiro momento, o centro atenderá 15 praticantes, 2 militares, 6 dependentes de militares e 7 alunos da APAE. A meta é tornar o centro referência em atendimento e chegar a 105 praticantes distribuídos em 7 turnos por semana. Cada um com protocolo personalizado de atendimento, indicado e acompanhado por uma equipe de fisioterapeuta, psicólogo e equitador. O Kelvin chegou no centro todo feliz e ansioso. Ele tem 11 anos, é aluno da APAE e ano passado só conseguiu fazer uma aula. Quinta-feira foi o retorno dele. O primeiro passo foi fazer contato e reconhecer a égua que ele montaria.
Depois disso, a sessão de ecoterapia foi para ele nada mais que uma brincadeira gostosa e feliz. Oi, pessoal! Oi! Oi! Tá feliz? Tô! Ô, coisa boa! Como é que é o nome do teu cavalo? Carambola! A expectativa, a alegria das famílias, das crianças, né, por começar. Alguns dos praticantes tinham começado em março e tiveram que parar, então estão retomando. E estão todos felizes e nós também, porque a gente acredita no trabalho, né, e sabe o quanto é importante para os praticantes, né, para o desenvolvimento dele, no êxito do atendimento, né, e do trabalho todo, mas mais para o desenvolvimento deles. Mas a ecoterapia é um diferencial, né, na verdade, em função de estar em contato com o animal, com a natureza, né? Então, e também as modificações a gente vê mais rápido fazendo o atendimento na ecoterapia muitas vezes, né? Até por ter essa descontração em outro ambiente, né? E eles adoram. Anda, carambola! Muito bom ver esse serviço de volta, né? E a gente fala agora sobre os 60 anos da legalidade. A legalidade, ou o movimento da legalidade, foi aquele processo que aconteceu em 1961, quando o então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, mobilizou, fez toda uma campanha pela posse de João Goulart, depois da renúncia, né, do então presidente. E hoje a gente apresenta a segunda matéria da série especial da TVE sobre a mobilização contra o golpe militar e pela defesa da Constituição. O povo que foi às ruas em massa poderia ter sido bombardeado na Praça da Matriz, em Porto Alegre. Uma insubordinação para cumprir a lei e defender a vida e que evitou o pior. A pesquisa e a reportagem são de Simone Feltes e Daniela Bonamigo. Atenção, povo de Porto Alegre. Atenção, Rio Grande do Sul. Atenção, Brasil. Esta é a cadeia da legalidade, transmitindo dos porões do Palácio Piratini. Filas para o alistamento voluntário. Além de sair de casa para protestar contra o golpe dos ministros militares, o povo gaúcho se organizava em comitês e se unia a Brizola para dar posse a Jango como presidente. Aí se constituíram dois polos interessantes. O polo palaciano, Palácio Piratini e Brizola, e o polo popular, Mata Borrão, a central que disciplinava as organizações populares que chegavam até ali. O formato deu o apelido ao antigo pavilhão de exposições na esquina da Borges de Medeiros com Andrade Neves, onde hoje fica o Tudo Fácil. Ali, quem assinava a ficha registrava, inclusive, a disposição para a luta armada. Esse Mata Borrão serviu para agregar pessoas, para inscrever voluntários, no caso da necessidade de uma batalha civil. A gente tinha uma preparação meio que paramilitar, na hipótese de ter que haver uma resistência. Eu ainda guardava um pouco daquela experiência de terceiro sargento da reserva e transmitia para os motoristas e cobradores da Carris. Ordem unida, imagina. Elas queriam lutar com o que tinham, uma velha garrucha, um revólver enferrujado, o que quer que fosse. E cada comitê de estudantes, sindicalistas, trabalhadores, artistas fazia discussões, assumia tarefas. O teatro de equipe imediatamente suspendeu os seus espetáculos e abriu o Comitê de Intelectuais e Artistas. E lá do equipe, com o pessoal que escrevia, com o pessoal que pintava, saíam as faixas para as passeatas e saíam os slogans para a rádio. As pessoas se inscreviam, as pessoas nos traziam comida, porque a gente comia ali, nos forneciam gasolina para a gente poder se locomover. Todo o Rio Grande, mas todo Porto Alegre estava unido na mesma causa. Aquilo incendiou a mente das pessoas. Quando alguém luta pelo certo, pelo justo, eu creio que uma força excepcional entra em jogo. Coragem para, ao invés de fugir, rumar para a praça quando Brizola preparava a defesa com a brigada militar no telhado e denunciava na rádio da legalidade a ordem de bombardeio ao Piratini. A morte é melhor do que a vida, sem honra, sem dignidade e sem glória. Quando Brizola terminou de falar, tendo dito que
que estavam ameaçando bombardear o palácio. Tinha mais de 50 mil pessoas. Se por acaso soltasse um busca-pé, ia estourar no povo brasileiro, nas portas do palácio. Vamos bombardear. A gente estava esperando morrer. Bombardear o povo. E aí foi quando houve aquela distribuição de revólveres. A gente tinha que assinar um termo de compromisso com a arma. Eu peguei uma e disse, eu não sei usar isso aqui e devolvi na hora. Imagina, a base aérea mandando aqueles Gloster Meteor, os aviões a jato largando bomba lá em cima e nós de revólver dando tiro neles. A base aérea de Canoas recebeu a ordem para preparar 12 desses aviões com armamento pesado. Bombas que, uma vez carregadas, precisariam ser detonadas para que os aviões pudessem pousar. Dos arquivos da TVE, resgatamos as memórias em homenagem a 2 dos praças da aeronáutica que nos deixaram: o suboficial Caetano Ângelo Vasto e o sargento Neide Moura Calisto. Eles sabiam o destino daquelas bombas e, com seus companheiros, se insubordinaram às ordens superiores. Os aviões com essas bombas não decolam. Seria um banho de sangue. Não vamos pensar só na Constituição. Tem que pensar nos meus também, como nos nossos todos. Era o povo em geral. Fizemos praticamente uma encenação. Preparamos os aviões. As bombas estavam no lugar. Porém, as bombas estariam inoperantes e os canhões também. Brizola aqui no Palácio e o povo na Praça da Matriz ficaram sabendo que as bombas não viriam mais pelos próprios sargentos. E eles precisaram de mais um ato de coragem para fazer o anúncio. Resolveu passando aquele povo buzinando o carrinho no meio daquela massa humana. E eles olharam assim, todo mundo fardado de macacão. É da aeronáutica, vamos prender o Brizola, vamos virar o carro, vamos linchar, vamos matar. Aí eu saí fora do carro, me segurei com a mão direita, que eu sou canhoto, e com a mão esquerda eu segurava a minha metralhadora, uma Ina, e gritava assim, viva a legalidade, viva a legalidade. A essa altura, o comandante do 3º Exército, general Machado Lopes, até então leal a Brasília, vai até o Palácio e anuncia a adesão ao movimento, fortalecendo a legalidade. E na segunda-feira tem a última reportagem sobre esse tema. Você vai ver a chegada de Jango a Porto Alegre, a concessão ao parlamentarismo para a posse como presidente da República. Gente, depois de fechar o mês de junho no negativo, Cachoeira do Sul voltou a contratar mais ao invés de demitir. É o que apontam os dados do mês de julho do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O saldo fechou em 124 empregos gerados, com destaque para a indústria, que gerou 87 empregos nesse período. Cachoeira do Sul voltou a seguir a tendência estadual e nacional na geração de empregos em 2021. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados de julho apontou 124 novos empregos no município. Segundo o órgão, foram 437 admissões e 313 demissões. Em junho, o déficit foi de 186 empregos fechados. O número estava atrelado ao fim das colheitas de verão. O destaque desse último levantamento foi o grupamento da indústria, que gerou 87 empregos nesse mês. Comércio e serviços somados empregaram 48 pessoas. A agropecuária ficou no negativo, com 14 vagas fechadas. No quesito faixa etária, a carteira foi mais assinada para jovens de 18 a 24 anos. No Rio Grande do Sul, foram mais de 14 mil vagas criadas, com destaque para o setor de serviços, responsável por 5.700 postos de trabalho. No Brasil, 316 mil empregos foram gerados. De acordo com o Ministério do Trabalho, o salário médio de admissão caiu 1,25% na comparação com o mês anterior, situando-se em R$ 1.800. E ao mesmo tempo que a gente fica feliz, né, a ver o melhoramento dos números dos empregos aqui no Brasil, né, setor de serviços, a indústria também aos pouquinhos melhorando, tem uma ameaça nesse radar que é a questão do fornecimento de energia elétrica. Ontem o presidente Jair Bolsonaro fez um apelo para que as pessoas economizem energia elétrica das usinas hidrelétricas. Ele disse que o país vive a pior crise hídrica dos últimos 90 anos. Bolsonaro disse que a bandeira vermelha não é maldade do governo, mas uma necessidade para o país não ter apagão. Veja agora um trechinho do apelo do presidente.
Eu quero até fazer um apelo a você que está em casa agora. Eu tenho certeza que você pode apagar um ponto de luz na sua casa agora. Eu peço esse favor para você. Apague um ponto de luz agora. Ajuda-nos. Assim está ajudando aí a economizar energia e a economizar água das hidrelétricas. Em grande parte nessas represas, né, já estamos na casa de 10, 15% de armazenamento. Estamos no limite do limite. Algumas vão deixar de funcionar se essa crise ideológica continuar existindo. Eu dizer a você, quando a gente decreta uma bandeira vermelha, dá em média R$100 para cada 100 kW, não é maldade. É porque precisam pagar outra fonte geradora de energia. No caso, são as termoelétricas, que gastam aí óleo diesel, que é muito mais caro. E nós estamos chegando no nosso primeiro bloco de interatividade, aquele momento especial, né, para ver aqui os recados dos nossos telespectadores, dos nossos internautas e para receber a sua notícia, a sua informação. Conte pra gente o que acontece onde você está, aquelas questões que afetam, né, o seu dia a dia, a sua opinião sobre os fatos do dia, sexta-feira movimentada aqui em Cachoeira do Sul. E você pode então participar com a gente pelo nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Tem a nossa live por lá, é só você escrever o seu comentário que a gente recebe aqui o seu recadinho. Já tem vários e eu já vou citá-los. Enquanto isso, vai mandando seu recado no WhatsApp. O WhatsApp tem a vantagem de você poder mandar um áudio, um vídeo, né, uma foto de algo que você queira compartilhar e a gente coloca aqui na nossa telinha. E o número, salve aí no seu celular, é o 51997697129. Vai mandando sua mensagem no WhatsApp e eu vou citando aqui os nossos internautas do Facebook. O Zeno Fonseca está mandando o seu desejo de uma boa tarde. Obrigado, Zeno. Boa sexta-feira para você. A Letícia Cunha, ótimo almoço a todos. É isso aí, hora do almoço, né? Aquele momento que as famílias que podem se reúnem, né, para almoçar, outros almoçam fora, mas estamos aqui conectados nesse momento especial através da TV. Obrigado, Letícia, pela participação. Deleir Vidal Souza também com a gente. Mara Regina Melo Belo também participando. O Marcelo Silva, opa, bom dia, abraço. Ele mandou um abraço para a tia dele, que é a Jurema Barcelos. Abração a todos. Obrigado ao Marcelo pela participação e o nosso abraço aí também para a Jurema. A Lorena Moraes também mandando o seu recadinho, já desejando um bom fim de semana, né? Chega essa reta final aí, a sexta-feira, fica todo mundo já empolgado pro fim de semana que se aproxima. Bom, daqui a pouquinho tem mais recadinhos do Facebook. Se você preferir comentar na live, faça isso. Daqui a pouquinho a gente cita mais recadinhos. Vamos agora para a tela, tem recados do nosso WhatsApp. A Cleusa está participando. Cachoeira do Sul virou uma polêmica aqui, nem lá em Brasília. É lamentável, diz a Cleusa. Pois é, Cleusa, tem muitas disputas aí em jogo, né? Algumas mais relevantes, mais impactantes para o dia a dia do cidadão, né? Para o crescimento da cidade. Outras com menor impacto, mas nem por isso, né? Deixam de gerar discussões mais acaloradas e que a gente possa aí, portanto, separar, né, o joio do trigo, aquelas discussões que têm mais propriedade, que causam mais efeito, e aquilo que é mais espuma, né, e pouca fervura. Obrigado aí pela participação. Daqui a pouquinho, mais recadinhos aqui do nosso WhatsApp. A seguir, vacinação contra a Covid para pessoas com 18 anos é hoje. E ainda, Marcelo Figueiró deixa a Secretaria da Saúde para voltar à Câmara de Vereadores e votar contra o diário eletrônico. Novo decreto proíbe funcionamento de todas as atividades aos domingos à tarde em Cachoeira. E sexta-feira é dia do quadro Vida Animal no NT Sul. Hoje, no quadro Vida Animal, nós vamos falar sobre as corujas da Torre que foram resgatadas no balneário São Lourenço. Tudo isso é depois do intervalo, então fique com a gente. NT Sul já de volta ao vivo aqui na Novo Tempo. E, gente, depois de alguns dias chuvosos em Cachoeira, o que as pessoas querem saber é: e o fim de semana? Vai ter sol? Vai ter chuva de volta? Confira agora na previsão. Sexta-feira volta a ter predomínio de sol em Cachoeira do Sul, ainda com presença de algumas nuvens, mas o tempo é predominantemente ensolarado. Teve muita cerração ao amanhecer, mínima 7 graus e a máxima chega aos 20. Sábado pode ter nevoeiro ao amanhecer, o sol aparece e pode ter a formação de nuvens ao longo do dia. Mínima 10 graus e máxima 21. No domingo vai ter sol entre nuvens e não chove. Temperatura mínima 14 graus, máxima 23.
Veja como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. O destaque desta sexta-feira no estado foi o frio ao amanhecer, especialmente na campanha, na região central, fronteira oeste e sul. O tempo fica firme em todo o território gaúcho, com maior concentração de nuvens no litoral norte e na região serrana. Durante a tarde, a tendência é de que a temperatura aumente, principalmente no norte gaúcho. Para o sábado, a previsão é de tempo bom e um pouquinho menos de frio. Vamos ver agora as temperaturas máximas. Em Porto Alegre, 20 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 21. Na região norte, em Passo Fundo, 20. Em Santa Maria, na região central, 19. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 18 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 19 graus. O governo do Rio Grande do Sul recuperou o trecho asfaltado da RS 403 em Rio Pardo e da VRS 809 no acesso ao UFSM em Cachoeira do Sul. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem foi responsável pelos serviços. Segundo o DAER, todo o pavimento danificado foi substituído e a equipe ainda pintou a pista para dar segurança aos motoristas que trafegam nos trechos. Estes serviços executados integram o Plano de Obras 2021-2022 nas estradas gaúchas. E foi inaugurado na manhã de hoje o sistema de vídeo monitoramento de Cachoeira do Sul, junto ao 35º Batalhão de Polícia Militar. O sistema tem 13 câmeras e 2 pontos de cercamento eletrônico. O valor foi destinado através de uma emenda parlamentar do então deputado federal, atual prefeito José Otávio Germano, atualmente prefeito aqui do município. O evento contou com a presença do comandante regional da Brigada Militar, Coronel Valmir José dos Reis, além de secretários, vereadores e convidados. O controle e armazenamento das imagens do vídeo monitoramento fica a cargo da Brigada Militar de Cachoeira do Sul. E nós vamos para mais um bloco de interatividade, vamos ver aqui o que estão dizendo os nossos telespectadores. Esse bloco vamos aqui para a telinha para ver recados do WhatsApp. Convido você a continuar participando com a gente, 51997697129. Sua sugestão de reportagem é sempre muito bem-vinda, a notícia daquilo que está acontecendo onde você está e a gente coloca no ar aqui. Juntos fazemos o telejornal NT Sul de segunda a sexta-feira. Vamos para a tela. Lenise Freitas, Cachoeira tem que dar mais oportunidade de empregos para quem não tem experiências também. Não só para quem já tem. Eu já larguei vários currículos e ninguém chama por eu não ter experiência. Oportunidade igual para todos. Faz aqui um apelo a Lenise Freitas. Lenise, obrigado, viu, pela sua participação, pelo seu relato, É algo que realmente é necessário. Então, te agradecemos aí pela informação, por relatar um pouquinho do que acontece contigo. Quem mais? A Carla Moraes. Quero parabenizar de coração a firma que contratou o cão laborador. Amei esta reportagem de vocês. Que venham mais cão laboradores contratados, diz aqui a Carla Moraes. Obrigado, viu, Carla, pela participação. Reportagem de ontem aqui do NT Sul, falando sobre essa iniciativa lá da Prefeitura de Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, justamente para incentivar as pessoas a fazerem a adoção dos animais e, quem sabe, empresas não se mobilizem, E as pessoas também, aqueles que têm, quem sabe, aí o hábito de largar os animaizinhos na rua, não se conscientizem. É uma ação aí que envolve a todos. Está lá no nosso site, tvcachoeira.novotempo.com. Quem mais? O Jairo. O povo é assim, reclama dos governos, mas na hora de economizar luz e água, não dão bola. Agora estamos correndo o risco de faltar luz. Vamos ser mais conscientes e racionais, diz aqui o Jairo, lá de Caçapava do Sul. Obrigado, Jairo, também aí pelo seu apelo, viu? Obrigado pela participação. Participação do meu amigo Cláudio. Vamos ver o que o Cláudio nos diz aqui. Olá, boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos da NT Sul. Eu acho que não adianta nada fechar o comércio domingo. O que vai adiantar? O pessoal vão segunda-feira todos no mercado porque fechou domingo, a aglomeração vai continuar. Então, para mim, não vale a pena fechar o comércio domingo. A aglomeração vai começar então segunda-feira. Todo mundo precisa fazer as suas compras. Eu acho que não vai adiantar nada, tá bom? Um grande abraço para todos aí. Tchau. Legal, obrigado, Cláudio, pela sua participação.
Opinião do Cláudio, né, destacando que ele acredita que fechar o comércio na tarde de domingo não vai adiantar lá grande coisa, e é sobre isso que nós vamos falar a partir desse momento. Porque o prefeito José Otávio Germano editou ontem à tarde um novo decreto restringindo atividades nos domingos à tarde e proibindo festejos de Semana Farroupilha, 7 de setembro e a tradicional Romaria Diocesana. A medida resultou numa revolta dos setores da economia, que inclusive organizam um protesto para hoje. A Thelma Tomás está chegando ao vivo agora para trazer informações para a gente diretamente da redação. Thelma, boa tarde, conte tudo para a gente sobre esse decreto, o que pode, o que não pode, afinal, nesse fim de semana. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todo mundo que está aí almoçando junto com a gente, acompanhando o NT Sul. Pois é, o prefeito editou um decreto, então, limitando as atividades no domingo à tarde, que já estavam liberadas, as atividades econômicas. Segundo ele, como a gente já trouxe aqui antes essa informação, porque não gostou do que viu no final de semana passado, não neste que antecedeu a esta semana, mas no dia a temperaturas mais altas, né? Que o pessoal todo foi para a rua, deu aglomeração, deu problema em frente às distribuidoras de bebida, teve muita movimentação aí na cidade, o prefeito não ficou satisfeito com o que viu e, portanto, reeditou uma medida que já tinha sido esquecida, que é a de restringir o funcionamento das atividades econômicas no domingo à tarde. Essa decisão, segundo ele, é para preservar a cidade e manter os índices baixos de contágio e internações por Covid-19. Hoje de manhã acompanhei a inauguração da central de monitoramento na Brigada Militar, aproveitei e troquei uma palavrinha com o prefeito. A gente separou esse trechinho aí para você acompanhar as argumentações que José Otávio Germano utiliza para reeditar esse decreto. Eu prefiro o excesso do zelo do que conviver com mortes. O decreto ele apenas restringe o domingo à tarde e faz com que nós não possamos ter esse ano a concentração de Semana Farroupilha, Semana da Pátria, de Romaria, para proteção, para que nós possamos cuidar com zelo a população de Cachoeira. É preciso que nós sejamos firmes, que nós sejamos responsáveis e que nós não voltemos, aí sim seria retroagir, a uma situação de 170 casos de Covid por dia, a uma situação de 40 casos de UTI internados, quando nós temos hoje um apenas. Eu não tenho nenhuma dúvida e nenhuma preocupação em tomar essas atitudes no sentido de proteção aos cachoeirenses, até porque eu vi com os meus próprios olhos o que aconteceu domingo passado na cidade. Tá aí a declaração, então, do prefeito, contrariado com o que viu no final de semana com as movimentações no centro da cidade e também em frente aos estabelecimentos comerciais que estavam liberados para operar. Então, além disso, agora nos chegou há pouco tempo, estava olhando aqui no celular, uma decisão de que o prefeito vai liberar das 18 até a meia-noite no domingo a teleentrega para comércio de ramos de alimentação. Ou seja, aquilo que estava editado aí proibindo qualquer tipo de atendimento do ramo de alimentação foi revogado. Na verdade, o prefeito vai permitir, então, que seja feita a teleentrega das 18 horas até a meia-noite. Independentemente disso, Daniel, os setores comerciais não estão satisfeitos com essa mudança. Teve inclusive manifestações nas redes sociais ontem, a gente separou de uma das empresárias um trecho que é o senso comum entre as manifestações que tem pintado por aí de quem está tendo seu trabalho restringido aos finais de semana. Mas vai, pega a fiscalização, o pessoal, os fiscal, aumenta a equipe, vai lá e multa todo mundo por CPF que tá lá na frente aglomerando, então. A culpa não é do cara que tá com as portas abertas fazendo o que ele pode fazer, trabalhar. Que ultimamente até o que tá acontecendo? O cara quer botar um mini mercado e não pode, porque vocês decidem que ramo que ele tem que trabalhar O que é isso? Vocês decidem nos nossos horários, os dias que a gente pode trabalhar, mas na hora de ajudar numa conta, num aluguel, num boleto, ninguém ajuda.
Pois é, essa é a manifestação de quem está sendo cerceado aí pelo novo decreto de trabalhar no domingo à tarde, que era uma alternativa, principalmente agora que a gente tem tido os domingos e os finais de semana com tempo bom, o pessoal vai para a rua para aproveitar para tomar um solzinho e também visita, né, esses estabelecimentos comerciais aí, né, Daniel? Mas o prefeito está muito seguro com relação à decisão que tomou e não pretende retroagir porque teme, inclusive, a questão da variante Delta que está aí circulando já pelo Rio Grande do Sul, embora não tenhamos casos confirmados aqui em Cachoeira do Sul. A princípio, tudo deve confirmar ainda à tarde de hoje uma manifestação, embora essa alteração no decreto, uma manifestação do empresariado contra essa medida que foi editada pelo prefeito José Otávio Germano. Eles devem ir até a frente da prefeitura, depois de uma carreata, buscar informações e buscar respostas sobre essa decisão de trancar o domingo de tarde de novo. Ok. Thelma, vamos aproveitar aqui que você está ao vivo com a gente, você sempre acompanhando esses bastidores políticos aqui em Cachoeira do Sul, as mudanças de regras, né, também na Prefeitura, mas para falar de um outro tema, que é a votação do Diário Oficial Eletrônico, né? Essa votação deve ocorrer na sua primeira etapa, na segunda-feira, na Câmara dos Vereadores. O secretário da Saúde, inclusive Marcelo Figueiró, se licenciou para poder participar da votação. Tem pressão da sociedade, teve outdoor, hoje de manhã tinha algumas artes já circulando também sobre o tema através do WhatsApp. Como é que está essa situação do Diário Oficial Eletrônico? O Diário Oficial Eletrônico é um verdadeiro jogo de empurra, né, entre Prefeitura e Câmara de Vereadores, Daniel. Ninguém quer assumir a responsabilidade sobre tomar essa medida, que é meramente política e administrativa. Independentemente dessa necessidade de criar uma lei, seja da Prefeitura, ou seja, da Câmara de Vereadores, do Legislativo, o prefeito por si só poderia ter determinado simplesmente de maneira administrativa para que essas publicações oficiais pudessem ser feitas por meio de portais, como vários outros setores aí da administração pública já adotaram. Já existe, inclusive, uma orientação do Tribunal de Contas do Estado para que essa medida seja adotada, visando, né, o princípio da economicidade, e porque nós já estamos num período em que tudo e a grande maioria dos portais, seja de notícias, seja de publicações, já estão numa era eletrônica e digital. Logo, não seria esse o motivo que impediria os prefeitos de adotarem o diário eletrônico. Mas a gente sabe que política só funciona se é vista, né? Aquilo que não foi visto, não foi feito. Lá em janeiro, quando eu conversei com o prefeito José Otávio Germano, o posicionamento dele sobre o diário eletrônico era este que a gente vai conferir agora. Vai ter diário eletrônico ou não vai ter? Tanto que eu renovei por apenas 6 meses o contrato com o Jornal do Povo, no que diz respeito a publicações, porque eu quero nesse meio tempo buscar essas alternativas que visem economizar para a Prefeitura e ser equânime com os órgãos de comunicação. Eu não quero favorecer A nem B, eu quero poder fazer as coisas, se tem uma verba X, esse X aqui vamos dividir para todo mundo. Eu não quero favorecer, mas também não quero desfavorecer ninguém. Pois é, essa era a posição dele lá em janeiro. Hoje, quando eu conversei com ele durante a cerimônia de inauguração da sala de vídeo monitoramento aqui em Cachoeira, tornei a perguntar, porque ontem, quando foi lido o parecer e votado o parecer da comissão especial que avalia o projeto, que analisa esse projeto que vai ser votado segunda-feira na Câmara, muitos vereadores se pronunciaram dizendo que não poderiam se posicionar porque tinham orientações de que essa proposta era inconstitucional, uma vez que vinha do Legislativo para o Executivo, invadindo, portanto, competências. Logo, a justificativa para esse não ao projeto do Diário Eletrônico era de que, se o prefeito encaminhasse essa proposta para a Câmara, ela seria aprovada com tranquilidade, porque não teria vício de origem. Olha o que o prefeito me disse. Não é comigo isso é um assunto da Câmara. Precisamos esperar a decisão da Câmara com relação à iniciativa legislativa. Não posso atropelar a Câmara querendo manifestar minha opinião. São assuntos de poderes diferentes, né? É a mesma coisa que eu querer mandar na Câmara. Não, quem manda na Câmara são os vereadores. Não quer e quer, porque não é minha decisão. O que os vereadores definirem
É a minha opinião. Mas o chefe do executivo tem que ter um posicionamento. Não tem que ter, porque quem tem que ter os vereadores que votam. Eu não sou vereador. Pois é, isso aí está confirmando aquilo que a gente já vem falando há algum tempo sobre o jogo de empurra. A Câmara empurra para o Executivo empurra de volta para a Câmara. Na verdade é isso aí, né, Daniel? Esse joguinho que está indo do vem lá, vem para cá, vai sepultar a proposta, isso já é evidente. E o prefeito de fato não quer o diário eletrônico. Se o quisesse, teria tomado essa medida de forma administrativa ou teria inclusive permitido que a sua base tivesse liberdade para votar. A prova de que o prefeito não quer a implementação do diário eletrônico é que está liberando seu secretário de saúde para voltar à Câmara e votar contra o projeto, já que a suplente de vereadora Adriana Paladino já tinha aberto seu voto dizendo que era a favor do diário eletrônico. Então a gente já sabe qual vai ser o desfecho na segunda-feira. Lembrando que, porque isso é uma decisão política, que Sérgio Gnatti, durante seu mandato, foi muito claro, dizendo que era da velha escola, que gostava de jornal impresso e, portanto, jamais adotaria o diário eletrônico. Não, considerando, inclusive, a questão dos atos políticos, né, que envolvem essa decisão aí, ninguém quer se queimar com veículo de comunicação, né, Daniel? O político precisa ver seu trabalho divulgado, precisa ver seu trabalho sendo apresentado à comunidade, seja para aprovação daquilo que tem sido feito, seja para patrolar, então, uma caminhada política logo adiante. E a gente entende que isso aí faz parte do jogo político e, portanto, já sabe, diário eletrônico não deve sair do papel. Thelma Tomás trazendo todas as atualizações para a gente sobre essa votação e a gente conta o desfecho para você de casa na terça-feira, né? Já que a votação é na segunda tarde, na Câmara dos Vereadores em Cachoeira do Sul. Muito obrigado, Thelma, pelas informações. Ótima tarde para você. Boa tarde, Nunes. Ok, nós vamos adiante aqui para falar agora sobre vacinação. Atenção, você jovem, você que tem aí os seus 18 anos, porque hoje começa a vacinação para jovens de 18 anos aqui na cidade. Novas doses chegam daqui a pouco ao município para a retomada da imunização no final da tarde. Veja na reportagem quais postos vão aplicar a primeira dose e o horário de atendimento. Também vai ter drive-thru no Parque da Fenarroz. Cachoeira do Sul recebe nesta sexta-feira 2.966 doses da vacina contra o coronavírus. Com a remessa, a Secretaria Municipal da Saúde retoma a aplicação em primeira dose e amplia a faixa etária para 18 anos. 3 postos terão horário estendido para vacinar os jovens: o S1, o S4 e o S14. O atendimento começa às 5 horas da tarde e vai até às 8 horas da noite. Tem drive-thru no Parque da Fenarroz desta vez. O horário de atendimento é o mesmo das unidades, das 5 horas da tarde às 8 horas da noite. E olha, atenção, se você precisa fazer a segunda dose, vacinas da AstraZeneca e também da Coronavac estão disponíveis nas 3 unidades de saúde que nós vimos agora há pouquinho na reportagem, né? O S1, o S4 e o S14. Na tela você confere os horários de funcionamento de cada uma delas. Então, se você tomou Coronavac ou AstraZeneca, é só ir a um desses postos para completar o seu esquema vacinal. Já quem tomou a vacina da Pfizer precisa aguardar um pouquinho porque o imunizante está esgotado na cidade. Apesar da chegada de algumas doses hoje ao município, a Secretaria da Saúde não confirmou que eles vão estar disponíveis ainda hoje nos postos. E para relembrar, né, para fazer a aplicação da segunda dose, é necessário apresentar a carteira de vacinação e também o documento de identificação. 2 semanas atrás, o Edson Salomão mostrou aqui no quadro Vida Animal filhotes de coruja que foram resgatados e estavam recebendo tratamento. Pois é, essas corujinhas já foram devolvidas para a natureza e hoje o Salomão volta para mostrar isso para a gente. Hoje nós vamos falar sobre essa ave, que é a que tem maior número de fãs, eu acho, aqui no nosso estado. As corujas. E a coruja da torre é um animal que eu fiz um comentário recentemente sobre o resgate de 6 filhotes no balneário São Lourenço. Elas estavam dentro de uma churrasqueira e a mãe saiu e acabou morrendo dentro da residência, porque durante a semana não ficava ninguém na residência. E ela não conseguiu sair para o exterior. Então, o zoológico foi acionado, elas foram resgatadas. E eu prometi que ia
dar o destino. O que foi feito com as corujas? Se todos sobreviveram, e muitas pessoas estão ligando, eu me encontro na rua e pergunto, aí Salomão, e as corujas? Que foram batizadas das 6 Marias. Porque as corujas, elas não têm dimorfismo sexual, nós não podemos identificar macho e fêmea, a não ser por exame de sangue, exame de DNA. Então, a notícia é muito boa. As 6 corujas se salvaram, né? Eram filhotes já quase adultos. Foi bem tranquilo ensinar elas a se alimentar por conta própria. Então a gente colocava a carne e nós estávamos se alimentando sozinhas. Isso aí é uma coisa muito importante, né? E o fato de elas começarem a se alimentar sozinha tem muito mais chance delas sobreviverem. E nós tivemos um papel muito importante das estagiárias, da equipe do zoológico, né? E também um trabalho de ensinar elas a voar, elas fazerem exercícios para que elas pudessem retornar à natureza com segurança. E para isso, o meu colega Diego Cardoso foi incansável. Ele todos os dias pegava as corujas com aquele equipamento de falcoaria e lá perto da feira soltava, elas amarradas com fio de nylon, e elas foram criando habilidade para o voo. E ele fez a soltura conforme o proprietário da residência, o Germaninho Leuzinho, na residência do Guilherme Leuzinho, seu filho. Então, nós conseguimos soltar essas corujas na mesma região lá do balneário São Lourenço, a pedido do Guilherme Leuzinho, que foi o que fez o comunicado, que ligou para mim naquele fim de semana. Então, para nós é uma vitória a gente conseguir devolver as 6 na natureza e na mesma região em que elas foram resgatadas. Então, eu acho muito legal essa atitude das pessoas se preocuparem em socorrer esses animais. Elas iam morrer, não fossem alimentadas no início, dando carnezinha na boca, elas não sobreviveriam. Então, esse papel é fundamental da comunidade se preocupar em procurar socorro para os animais silvestres. Pode ser na minha clínica, no meu celular, no Zoológico Municipal de Cachoeira, na Secretaria do Meio Ambiente, e temos a Patran também, tem várias entidades que prestam socorro, né? Então é só ter um pouco de atitude e boa vontade e a gente consegue essa maravilha, devolver essas aves que são importantíssimas para o equilíbrio ecológico. Se todo mundo fizer a sua parte, nós vamos conseguir salvar muitas vidas desses animais tão importantes para o equilíbrio ecológico, que elas combatem os roedores que transmitem doenças, que podem causar sérios problemas de saúde, né, para o homem. Então essas aves têm lendas de mau agouro, isso não existe, são fantásticas, são aves que têm um papel fundamental no equilíbrio ecológico. Então é importante, quando encontrar algum animal ferido, procurar recurso para que a gente consiga fazer essa união do bem para conseguirmos essas vitórias. Eu considero uma grande vitória salvar 6 filhotes de corujas que estão agora povoando, né, o nosso pago. Até a próxima! Legal, né? Bom demais ver aí as corujinhas recuperadas e devolvidas para a natureza. Belo trabalho. E olha só, quero aproveitar aqui para mandar o meu abraço também para o Dr. Edson Salomão, porque teve eleição para a nova diretoria do Conselho de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul e a chapa, né, da qual faz parte o Edson Salomão, foi a chapa vitoriosa e o Salomão é, portanto, um dos conselheiros, né, aí nesse quadro diretivo que vai liderar o Conselho de Veterinária do Rio Grande do Sul por pelo menos 2 anos. Então aqui o nosso abraço e o nosso registro ao Salomão. E nós vamos aqui para a nossa telinha para ver os recados que estão chegando dos nossos telespectadores no nosso WhatsApp. Marco Aurélio Silveira, parabéns para a comunidade de Cachoeira do Sul em ter uma sala de vídeo monitoramento e equipamentos de última geração. Parabéns a todos os envolvidos. Obrigado, Marco, pela sua participação. Momento importante, né? Se discutiu tanto essa instalação, esse projeto e agora está aí já em funcionamento aqui na cidade.
A Berenice Freitas gostaria de entender o que passa na cabeça dos governantes de Cachoeira. Qualquer dia vão proibir de ficar no pátio da nossa casa, diz aqui a Berenice. Obrigado, Berenice, pela sua mensagem questionando as regras, né, que entram em vigor neste fim de semana. Quem mais? Adriana Zanotto Ávila. A população ainda não está consciente sobre cuidados. Aglomeração, sair sem máscaras, pessoas que não têm respeito com sua vida e com a vida do próximo e o trabalhador que sofre. Vamos ser conscientes, diz aqui a Adriana. Isso resolveria, né, Adriana? Obrigado aí pela participação. Aqui também a participação do William Barreto. Concordo plenamente com a Lenise, pois as empresas só gostam de exigir experiência, mas não dão oportunidade àqueles que não têm. Eu praticamente já larguei currículo por todo o comércio de Cachoeira, mas sempre tem aquela mesma desculpa. Precisamos de pessoas com experiência. Registra aqui o William Barreto, né? E a dificuldade, portanto, para ingressar no mercado de trabalho. Obrigado a você de casa que participou com a gente. O NT Sul desta sexta-feira vai ficando por aqui. Acesse tvcachoeira.novotempo.com para outras notícias de Cachoeira e do estado do Rio Grande do Sul. Na segunda-feira a gente está de volta aqui na telinha da TV Cachoeira com muito mais notícias para você. É ao meio-dia e o nosso encontro está marcado. Uma ótima tarde para você, excelente final de semana. Tchau!